Fala, meus amigos, tudo bem, meus amigos? Mais um VV Comunidade. Foi mal. Não. Bora? Fala, meus amigos, está começando mais um VV Comunidade. E não poderia faltar no VV Comunidade um sobrevivente, um milagre de Deus, chamado Michael, não é isso? Michael, que é irmão de um grande amigo meu, Juliano. Se apresenta aí, Michael. Não é isso? Show de bola. Toquinho? Toquinho, irmão. Grande Toquinho. Me chamo Michael, 42 anos. Sou criador da turma Maca Kids. Acabei ficando um pouco mais conhecido aí, depois de ficar quase 4 dias à deriva, sem saber se ia voltar ou não para casa. Acabou que isso rendeu um livro. Virou best-seller. Primeiro lugar em 3 categorias na Amazon. E quando eu escrevi, minha esposa estava grávida, ainda de 7 meses. Hoje eu já sou papai, já vai fazer 4 meses. Parabéns, já. Irmão, Tô parabéns. curtindo muito aí a paternidade com a minha filha. E podendo transformar disso aí em algo que eu sempre sonhei fazer, que era um desenho animado. Além do livro, tentar levar um pouquinho dessa história, que era para ser uma tragédia, transformar em algo que acabou sendo uma história muito bacana para as crianças que tanto sofreram junto com os pais também, nessa angústia de saber se o tio Michael vai voltar ou não, tal. Será que o tio Michael, a baleia engoliu ele, um tubarão, milhões de coisas que passam aí pela imaginação das crianças. Eu falei, vamos fazer disso uma história em desenho animado muito bem produzida, com roteirista, com coordenação pedagógica, fazer algo bem grande disso e transformar o que era para ser uma tragédia em algo bom. Maravilha, bacana, irmão. Ó, eu fiquei arrepiado aqui, rapaz. Mas vamos começar primeiro. Da onde que surgiu Macaco Kids, né? Como é que surgiu, rapaz? Porque assim, todo mundo só fala desse trabalho tão grandioso, né, rapaz? Que fazer uma festa e desse projeto aí. Como que surgiu? Cara, o Maca Kids, ele é uma ideia assim, os meus pais trabalhavam com festas infantis desde que eu era criança, que a gente morava no Rio de Janeiro. E aí quando eles se mudaram, voltaram a morar no Espírito Santo. Meus pais são aqui do Espírito Santo, mas eles foram morar no Rio. Eu ainda era criancinha, tinha 1 ano de idade, fui criado lá. E eles trabalhavam com festas infantis. E aí eles saíram de lá, voltaram para cá e resolveram abrir uma empresa de festas infantis aqui no Espírito Santo. Foi aonde eu entrei na faculdade, eu estudava marketing na época. E aí terminei esse curso de comunicação empresarial e marketing. E aí resolvi criar uma marca para o negócio dos meus pais. E o nome da marca foi Maca Kids. Maca Kids Festas Infantis. A princípio era para ser um tema de festa infantil só para gente. E aí eu resolvi criar uma turma de macacos. Aí contratei um designer, contratei alguém para poder desenvolver todo esse projeto de forma da vida mesmo, das cores, dos traços. E aí que a gente começou a fazer a turminha Maca Kids acontecer. Começou nas escolas. Ali de Itapuã ali? Itapuã. Ali era só um tema de festa infantil na época. E eu falei, vou criar personagem, vou fazer revista em quadrinhos. E aí, então, eu sou mergulhador profissional. Eu juntei a grana do mergulho, tranquei a faculdade. E aí comecei a juntar uma grana para poder investir nesse projeto, porque a princípio ninguém acreditava. O pessoal ria bastante, falava, que mané, Maca Kids, que turma de macaco. E vem de um apelido de infância o nome, na escola me chamavam de Maicaco. É mesmo? Hoje seria bullying, na minha época. Aí, ó o bullying aí, ó. Na minha época não tinha esse negócio de bullying, a gente botava apelido, um botava no outro e o pau quebrava mesmo, não tinha toda essa... Se fosse era, né? Vamos pro show. E vambora, e resolvia. E acabou que o nome Maicaco foi um nome sugestivo para eu criar a marca Maca Kids. E a gente está fazendo esses shows e eventos, e desenho, e músicas, e produtos com a marca. Já tem mais de 15 anos de Maca Kids. Maravilha. Sabe por quê? Eu fico feliz porque Vila Velha é muito rico, né, de pessoas
né, de projetos. Aqui nós já passou aqui por jogadores, músico, né, líderes comunitários e empreendedores também que saem de uma comunidade de Itapuã, ali, né? Como eu falei, eu trabalhei na casa do seu irmão como eletricista, rapaz. E assim, minha esposa sempre falava, né? Vamos fazer uma festa, um tema de Macaquides, eu nem sabia de onde ia, acabando cair dentro da casa do Criadores. E isso é bom porque, assim, viver comunidade é mais isso mesmo, entendeu? A gente vê que dentro da comunidade há projetos, há pessoas, né, que possam crescer, que isso é um exemplo. Ó, o exemplo também que a gente já cai do que aconteceu, né, aquela tragédia lá, que as crianças estavam querendo saber onde que está o tio, né? Então, assim, é um orgulho, né? Eu vim de escola pública, então, tipo, sei um pouco dessas dificuldades, o quanto é difícil empreender, principalmente aqui no Espírito Santo, no Brasil todo, mas aqui no Espírito Santo em particular, tem a questão, assim, de não valorizar o que é daqui, né? Tipo, a gente dá valor para as coisas que são de fora. Quando fala que é capixaba, o próprio capixaba meio que quer boicotar, não dá para entender direito. Dá. Nós temos gente assim, tivemos Carlos Germano Sávio, tivemos aqui o Bruno Malias. Então, assim, são pessoas fera, rapaz, e dentro do Espírito Santo, dentro de Vila Velha. Verdade. E a gente às vezes não valoriza. Não valoriza, sim, verdade. É preciso alguém de fora olhar e falar, pô, tem uma parada legal aqui. Aí, tipo, se fulano de fora falou, então é porque realmente é legal. Mas acho que isso tá mudando. Tá mudando, né? Tem que mudar. Eu tenho um slogan que diz assim, ainda há esperança. Eu acho que a gente tem que lutar aí para ter esperança. E vamos lá, meu amigo. E agora, desse livro aí, que está surgindo, né? Um desenho, né? Acho que até filme. Eu acho que nós vamos ter aí, ó, um Oscar aí. Me conta um pouquinho. O que aconteceu, né? De uma tragédia que a gente estava aqui, todo mundo passando TV. Vai ser uma tragédia. Não é verdade? E assim, como que aconteceu primeiramente? Da onde que para você chegar até no meio lá do oceano, do mar lá? Fala para nós lá, irmão. Eu sou um apaixonado por mar desde criança mesmo, assim. Deixa eu mandar as imagens aí para vocês. Vai ter imagem minha com 12 anos fazendo caça submarino. Então é algo que desde que eu me entendo por gente, qualquer coisa relacionada a fundo do mar prendia minha atenção, eu ficava vidrado na TV. Eu lembro que tinha um desenho chamado Os Snorks, década de 80, e esse desenho, eu ficava vidrado assistindo esse desenho. E depois desse desenho, qualquer coisa que parecia de peixe, de tartaruga, de tubarão, qualquer coisa do fundo do mar, eu ficava maluco. E acabou que virou uma profissão, virei mergulhador profissional, mas eu sempre gostei muito de pescar. Quantos anos de mergulhador? Eu faço caça submarina há mais de 30 anos. 30 anos, irmão. Tipo, com 12 anos eu já caçava. Antes eu já fazia os primeiros mergulhos, assim, só com a máscara, com o snorkel. Tipo, com 7 anos, bem novinho, eu já mergulhava. E fui vivendo nesse universo aí subaquático, que é só quem pratica que consegue entender essa paixão. E eu tenho uma embarcação já há uns 5 anos que eu comecei a fazer esse mergulho de forma mais mais profissional mesmo, assim. Eu começava, já tinha vários clientes, eu caçava para vender os peixes para restaurantes, para restaurante japonês. Tinha muitos clientes já que já ficavam esperando eu chegar com meu peixe fresquinho. É mesmo? E numa dessas saídas que eu sempre fiz, o barco deu um problema, uma pane elétrica. Estourou um cabo, a parte ali onde fica o positivo da bateria. Ele tinha sido feito uma como é que fala? Eu pedi para fazerem um formato diferente, mudar o original da minha lancha para um outro formato, onde eu podia botar a bateria em um outro local.
E aí esse local, a base da bateria ficou mal feita. E aí no meio da navegação, batendo, essa base quebrou. E aí a bateria virou de cabeça para baixo e o cabo rompeu, estourou o cabo. E o local era de muito difícil acesso. Esse dia o mar estava muito brabo, não conseguia botar, nem esticar a mão onde estava esse pedaço do cabo. Para pelo menos entender o que estava acontecendo. A gente tentou fazer algumas ligações lá. Tava você e quantas pessoas? Tava eu e mais um amigo, o Ronald. E a gente não conseguiu e já tava ficando de tardezinha pra noite, começou a escurecer e eu tava muito longe de terra, tava a mais de 50 quilômetros de terra, muito longe, tipo, não tinha nem... E escuridão, que negócio. Daí começou e já escureceu e as ondas batendo e vento, um frio, muito frio, era mês de setembro, então era frio de doer. E um dos mares mais revoltos que eu já peguei na minha vida, assim. Deu essa... Ainda tinha isso como consequência. O dia que eu saí tava muito calminho, era uma previsão, só que tinha a previsão que ia ficar ruim no dia seguinte. Mas eu vou para voltar rápido. Não imaginei que isso pudesse acontecer. Falta de manutenção, algumas coisas que eu aprendi também com isso. Mas eu não tinha levado água. Levei uma garrafinha de água só, tinha bebido já metade dela, lavei o rosto com a água. Aí sobrou um pouquinho de água pra gente ficar aí quase 4 dias sem comida, comendo peixe cru, sem contato com ninguém, só vendo o tamanho da mobilização. A gente não imaginava que estava acontecendo isso aqui, que tinha tanta gente atrás da gente procurando, tinha avião da Força Aérea Brasileira, tinha 2 navios da Marinha, tinha helicóptero do Nota Air, tinha avião fretado dos meus amigos procurando a gente no mar, tropa pelas praias, tipo bombeiro nas praias fazendo varredura. Aqui por trás aqui tava todo mundo assim, E eu nem imaginava do que estava acontecendo aqui. Só no segundo dia que eu vi o avião da Força Aérea Brasileira passando, eu falei, caraca, o avião tá atrás da gente, eles vão encontrar. E aí no terceiro dia, ele passou em cima da gente, assim, e não viu a gente. Aí foi a hora que a gente começou a pensar no pior, que não tinha mais água. Aí a gente fazia xixi, o xixi tava preto. E aí começar a pensar o pior mesmo, porque a gente estava muito longe, né? Falar, cara, não tem muita esperança aqui, é um milagre mesmo. E aí eu comecei a acompanhar pelo meu GPS, eu usava um celular, eu ligava e desligava ele a cada meia hora, para pelo menos saber o local que eu estava. E aí eu vi que eu estava me aproximando do Cabo de São Tomé, lá no Rio de Janeiro. A gente saiu daqui de Anchieta, a gente percorreu mais de 200 quilômetros da deriva. Rapaz, que isso, rapaz. Fomos ser achados lá no Cabo de São Tomé, quase chegando. Ia passar o Cabo de São Tomé e aí a gente ia entrar para mar aberto, mais mar aberto ainda. Então o Cabo de São Tomé era a minha última esperança. Eu ia tentar pular para voltar nadando. Mas, meu amigo, sem água, sem comida. Não, eu comi bastante peixe e falei, cara, é a minha única esperança, porque os barcos não tinha embarcação. E quando não passava naquela rota ali, né? Quando passou, não socorreu a gente. Foram 3 rebocadores passaram pela gente. Que isso? Não prestaram socorro, não entenderam que a gente estava pedindo socorro. Acharam que a gente estava só pescando. E a gente fazia sinal para eles e eles desviavam, achando que a gente só queria que eles desviassem mesmo. E aí, quando não tinha mais esperança, falei, vou tentar nadar, convenci, expliquei pro Ronald, falei, cara, ele falou, pô, não pude, vai me deixar aqui sozinho, não faz isso. Eu falei, cara, deixa eu te explicar, é a última chance, se a gente passar desse ponto, ninguém vai mais achar a gente aqui não, vai ser muito mais difícil. Então, eu consigo nadar essa distância, era mais ou menos uns 6 quilômetros, mais ou menos, que ia ter que nadar. Era o ponto mais próximo que a gente ia passar de terra. E a correnteza estava jogando para terra. Então, eu, tipo, com equipamento, com nadadeira, com máscara, eu tava com muita esperança que eu ia conseguir nadar e chegar. Mas aí, graças a Deus, veio um rebocador, passou justamente pelo local que a gente estava. Eles não estavam procurando, nem sabiam que a gente estava perdido. Por acaso, cruzaram o nosso caminho. Milagre, rapaz. E aí, a gente fez sinal, eles viram, olhou no binóculo e aí retornou e
E aí resgatou a gente, aí foi cair no chão e chorar. E falei, cara, pô, vou ver minha filha nascer, conseguir fazer contato, ligar pros meus pais, falar, pô, tô vivo. Juliano, ele tava com aquela roupa laranja, né? Eu falei, rapaz, acharam. Eu falei, rapaz, que milagre, rapaz. Foi, cara. Mas assim, é uma lição para nós, né? Que a gente, né? Que acontece às vezes, a gente não quer que aconteça, mas hoje você sai mais preparado, né? Com assim, certeza, né? Eu tenho equipamento, um spot, que eu consigo enviar e receber mensagem de qualquer lugar. E tem um link também que as pessoas podem me acompanhar na posição exata onde eu tô. E depois que você foi encontrado, tava tudo, né, aquele... Você foi de novo De novo, cara. Esperei passar um tempinho, mas... Aí, pô, não tinha... É paixão, de né? 3 mil... Eu tinha 3 mil seguidores. Quando eu olhei, tinha 15 mil pessoas me seguindo. E aí começou a minha vida ficar diferente. No sentido de qualquer coisa que eu postava no Instagram, tipo... Não era só meus amigos que viam. Era um monte de gente que via. Muita gente... E aí começou todo mundo a me xingar. Você já tá no mar de novo e tal. E tipo, a maioria das pessoas que tá mais próximo entende, mas os outros não entendem, sabe? Tipo, que é uma... Tipo, ficar sem pescar pra quem faz desde criança, assim... Não, paixão. Não consegue, é muito difícil, sabe? Eu achei que no início que eu não ia mais pescar. Falei, pô, pode jogar minha lancha fora, pode afundar ela aí, não quero mais saber disso e tal. Mas aí vai passando o tempo, você vai falar, caraca. Quem ama esporte, quem ama o que faz, meu amigo, é difícil. Mas é isso, tomar os cuidados necessários e as precauções. Sempre vai ter o risco, não tem jeito, mas você se cuidar e tomar as precauções máximas possível para minimizar esses riscos, é melhor. Para você e para quem tá aqui fora também, que sofre. Vou te falar que sofre até mais. Porque ainda mais, né, família, mãe, pai, porque eles é o que luta por nós, né? Lá a gente tá vendo o que tá acontecendo, sei que tá acontecendo, tipo, falei, pô, já aceitei, mas quem tá aqui não sabe se você morreu, não sabe se o barco virou, não sabe se vai te ver mais. Então é uma angústia muito grande, não desejo isso pra ninguém. Eu falo isso aqui no livro. Mas graças a Deus passou e hoje nós estamos aqui com esse privilégio de ter você aqui, tá, Maguel? Porque eu vi muita gente torcendo, orando por você, mas passou. Aí agora, notícias boas que eu tô vendo aí. Sim. Que eu acho que é primeira mão, porque tá novinho, hein? Será que é primeira mão, hein? Esse é o livro? Esse é o livro. É o livro. Pra você, pode ficar de presente. Remorso em Alto Mar. Ó! Aí, Juliano, ganhei, irmão. Ele já aqui, ó, já mandou mensagem aqui já. Mas aí, fala aí, como é que vai ser esse livro? O que vai falar de toda a trajetória, toda a sua vida? Não, é mais especificamente do que aconteceu no mar, em relação principalmente a esse sentimento, remorso que fica, né? A gente tava brigado por um motivo bobo, meio sem falar direito com meu pai, meio sem falar direito com meu irmão, e umas coisas bobas que a gente chega lá fora, diante de uma cena como essa, fica tudo tão pequeno, sabe? Então é mais falando sobre essa experiência. E valoriza, que eu possa... né? E valoriza, sim, né? Sim. Hoje tá podendo pegar minha filha no colo e saber que, pô, isso podia não ter acontecido. Então é a questão de valorizar essas pequenas coisas. E nossa família, quem tá perto, quem gosta, quem sofre, quem se sacrifica pela gente. Muitas vezes a gente não vê ou trata de forma corriqueira, normal, o dia a dia vai fazendo acostumar, mas quando acontece uma coisa dessa, ou uma doença, ou um acidente que seja, bate essa sensação muito ruim se você, né, não tá... Família, né? Não tá fazendo direito, não tá honrando. Entendi. Às vezes precisa de algumas coisas acontecer, e eu tô feliz aqui, Maguel, porque são tantas coisas que acontecem, né? E às vezes piscar de olhos assim, né? A gente acaba perdendo tudo. Mas Verdade. Mas quando você volta para
para a realidade, você vê que a família é a nossa base, né? Eu tive esse privilégio, muita gente não tem. E principalmente em casos assim como o meu. Mais de 99% das pessoas não voltam para contar. Logo depois do meu, teve os meninos que sumiram, desapareceram, não acharam nada, nem barco, nem nada. Logo depois também teve 3 meninos jovens lá de Santa Catarina, acharam os corpos deles. E muitos nem acham, sabe? Tem conhecido mergulhador que tipo, ficou à deriva, sumiu aqui, nunca mais acharam. Sempre, os números não são favoráveis. Então eu sei que foi, principalmente as condições do mar, a distância onde eu estava, eu entendo sim que foi um milagre mesmo de Deus e precisa valorizar isso. Foi um privilégio estar de volta e ver o carinho de todo mundo, de ver o carinho da minha família, de ver o carinho dos meus amigos, das crianças comigo, dos pais. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, assim, tem que dar valor para isso. Vou te falar, Maquiel, que para mim, eu que estou sendo privilegiado, porque assim, a gente vê o que dentro de Vila Velha nós temos, dentro das comunidades, dentro de empresários, né? E dentro de comunidade, nós temos que sempre valorizar a família, porque... A gente vê aí, né, como tantos pais, tantas crianças que às vezes não têm esse privilégio, né, de ter. Então, assim, eu vejo que nós temos que valorizar as famílias, os nossos pais, nossos filhos. E, meu amigo, para mim foi uma honra de fazer esse bate-papo rápido, que eu sei que você está aí na correria, mas é um privilégio para mim. Não te conhecia, conheci o seu irmão, né? Acho que o seu pai também, que ficava ali olhando, sim. Coordenando ali a obra na casa dele ali, né? Onde que a família sua mora, em Itapuã. Mas assim, é um prazer de conhecer aí, e eu agradeço a Deus por me dar esse privilégio aqui de conhecer, ter essa oportunidade. Não queria te conhecer desse jeito. De uma tragédia, que quase aconteceu uma tragédia, né? Mas agora eu posso entender por que aconteceu, porque para nós aqui, ó, conhecer aqui um pouquinho dessa história aqui maravilhosa, tá? Daí finalizar aí sua última palavra, falar um pouquinho do projeto aí, quem quiser contratar, e quando que vai ser lançado, aonde que a gente vai buscar o livro. O livro tá disponível lá, tem um link no meu Instagram, é o Maicon Araújo dos Santos. O lançamento foi no Shopping Vitória, foi, tipo, sucesso. Juliano, e você não passa pra nós um negócio desse, Juliano? Pelo amor de Deus, rapaz. Aí hoje você consegue comprar ele online e comprar lá no... Esse é meu, né? Esse é seu, lá no Instagram. E a história, né, que vai virar um curta de animação de mais ou menos uns 12 minutos. Muito bem produzido, uma história muito bacana, que foi adaptada toda para as crianças e para as famílias. Vai divertir e vai abençoar muitas famílias essa história. Maravilha. Maquiel, é um prazer, tá, irmão, de ter vindo um pouquinho da sua história. Nós vamos voltar outras vezes aqui, que eu acho que a gente deveria... Vocês que fazem aí produção aí, ó, eu acho que deveria dar mais engajamento nisso aqui, que isso aqui dá para contar lá um filme aí, rapaz. Já pensou? Capixaba, Maquiel aí, concorrendo ao Oscar aí? Ai, meu Deus. Irmão, gratidão de dar um pouquinho do seu tempo aí, de contar essa história para nós aqui. Minha honra. Que eu acho que isso aqui vai ser... fundamental para tantas crianças aí, até mesmo para pescadores que precisam de se atentar também, né? Porque às vezes uma saidinha, né? Às vezes pode acontecer uma tragédia, eu acho que tem que se preparar. Tá bom, irmão? Gratidão. Ó, prazer mesmo. E vamos que vamos, porque VV Comunidade tá crescendo aí, hein? Ó. Vamos lá. Vamos que vamos. Valeu, meu querido. Valeu.